eu sou Flávia do Ateliê Flávia Gil e eu vim aqui hoje mostrar um vídeo totalmente diferente pra vocês. Eu acho que é o primeiro vídeo também que eu tô mostrando a cara. Morrendo de vergonha, mas vamos lá, né? Esse vídeo é bem diferente porque, na verdade, além de a gente estar do lado de fora, tá fora do ateliê hoje, estamos bem aqui no meio do natural e eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer uma guirlanda de cipó, como montar a guirlanda e depois num vídeo próximo a gente pode decorar essa guirlanda pra vocês poderem fazer aí, de guirlandas de Natal, de Páscoa, utilizar aí para o Halloween, o que vocês quiserem. Até para guirlandas de bem-vindo, para colocar na porta do ateliê. Então, assim, tem diversas utilidades, né? E aí, vou explicar para vocês como fazer. Uma outra hora eu posso mostrar também a gente retirando o cipó, lá da parte onde tem as árvores e tudo mais, que aí é interessante também de ver. Um pouquinho mais difícil de gravar, mas é interessante também de ver. E de repente a gente rompendo essa barreira de se mostrar, de mostrar o ambiente, a gente vai conseguindo fazer mais coisas, né? E a guirlanda ela vai ficar mais ou menos dessa forma, então ela é bem entrelaçada. E você pode fazer ela bem entrelaçadinha assim, pode fazer ela mais ralinha também, ou bem mais cheia, e aí depende do gosto. E também, como é algo natural, vai depender muito também do tipo de cipó que você achar, né? Porque às vezes a gente acha só mais fininhos, tem dia, como vocês podem ver aqui no chão, a gente acaba conseguindo achar uns mais cheios, mais grossinhos, então tudo vai depender do que vocês acharem, né? Eu achei esse aqui no meu sítio aqui, que tem vários, ele é um cipó que tem um craqueladinho. Depois aqui a gente pode retirar um pouco desse craqueladinho, mas eu guardei uma de um ano para o outro e ele durou muito bem. Então achei bem interessante, e fora que a gente pode também estar invernizando para aumentar a durabilidade dele, certo? Bom, vou mostrar para vocês como montar. Deixa eu só falar algumas coisas aqui sobre o cipó. Normalmente, quando eles vão crescendo, se houver mais de um tipo de cipó na mesma árvore, por exemplo, pode acontecer de vir agarrado nele, enrolado, outros tipos de cipó, outras espécies, né? Então, você tem que ver direitinho qual que é a espécie que você vai trabalhar e evitar espécies que elas já estejam que você perceba que elas já estejam ressecadas. Por quê? Tem cipó que ele fica mais firme mesmo depois de seco, e tem cipós que depois de seco eles quebram com facilidade. Então, esses não vão ser interessantes para trabalhar. Fora que quando você retirar, tente utilizar ele logo após. Não deixe ele secar, porque depois de seco, ele para envergar fica muito mais difícil. Então, é muito mais interessante você utilizar ele na mesma semana que você arrancou o cipó, tá bom? Essa espécie eu não conheço, eu tentei procurar, mas eu não achei o nome da espécie. Se alguém souber, depois eu mostro com mais detalhes aqui como que ele é, assim, anatomicamente falando. E se alguém tiver uma ideia de qual cipó que esse é, fica até mais fácil, porque a gente pode até, de repente, plantar. Bom, às vezes a gente dá sorte de encontrar um cipó bem longo, que dê bastante volta. E aí você consegue com um só, às vezes, fazer uma guirlanda. Mas às vezes você precisa de mais de um cipó para compor uma guirlanda, que pode acontecer aqui no nosso. Por exemplo, esse cipó que a gente tá aqui, ele é menor. Então, talvez eu vou ter que pegar um outro para complementar essa guirlanda, e também vai depender do resultado que você quer, certo? Como que a gente faz, ó, para começar? Dá uma limpada no seu cipó, vê se não tem muito musgo, de repente, nascendo em cima, algum líquen, alguma coisa assim que seja muito, muito grande. E aí você pode estar retirando com a mão para ajudar, para limpar, ou depois passar uma escovinha para dar uma limpada nele também, então isso ajuda, tá? E se houverem alguns que tem galho, com folha, porque esse aqui, por exemplo, ele tava inclusive com galinho com folha, então eu vou limpando esses galinhos que são mais verdinhos com folha, porque não é interessante para guirlanda, tá? E aí, por isso que fica essa bagunça no chão, depois a gente arruma. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não começa enrolando ele pela ponta, que eu acho que fica mais difícil de deixar um círculo. A gente pode pegar ele aqui pelo meio, ó, e fazer um arco já no tamanho que você quer que fique a sua guirlanda. Então, vamos supor que você queira que ela fique bem grandona. Então, você faz a curva já do tamanho que você pretende que a sua guirlanda fique. Então, aqui a gente tem aqui mais ou menos aqui uns 60 centímetros de guirlanda. Eu quero diminuir ela um pouquinho. Então, vamos diminuir aqui para ela ficar com mais ou menos uns 45, certo? Fiz esse primeiro cruzamento aqui. E agora a gente vai trabalhar dessa forma. Pegando a ponta que tá solta e passando por dentro do círculo. E você vai acomodando ela, passa por dentro de novo, e já vai acomodando ela para ela ficar bem apertadinha, tá? Não deixa ela ficar folgada, vai deixando ela bem justa com o círculo que você já
planejou, ó. Quanto mais justinha ela ficar, mais bonita ela vai ficando. Então, já vai dando a volta e vai apertando ela contra a outra. Se o seu cipó estiver fresco, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Se ele tiver, se ele tiver muito seco, então você vai perceber, se ele já tiver passado do ponto, que ele vai começar a quebrar quando você fizer isso. Então, é interessante fazer o mais breve possível depois que colher, como eu tinha falado antes. Vai ficando dessa forma, bem cruzadinho. E às vezes a última ponta a gente não consegue, mas depois a gente consegue colocar dentro. E vamos fazer isso com a outra ponta que também ficou, ó. Passa por dentro. Isso, vai deixando bem justinho. Quando o cachorro tá perto, você toma cuidado pra você acabar não dando uma chicotada no cachorro com a ponta do cipó. Olha como que vai cruzando. Passa por dentro. Vai cruzando. Depois que a gente passa aqui, atravessa outra ponta, essa aqui a gente pode até enfiar ela aqui por dentro, ó. Que o cruzamento seguinte, ele já segura a ponta no lugar. E a gente pode continuar. E quando você vai passar, já tem duas cruzadas, e você vai passar a terceira, ela pode ir se acomodando nas voltas que tem nessa aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Passei por dentro. Eu quero que ela acompanhe aqui, então eu já torço ela acompanhando aqui, ó. Para que elas vão formando um desenho e fique mais bonito. Ó. Então, todas elas vão acabar ficando mais ou menos ajeitadas, organizadas de maneira que fica um desenho bonito. E aí você tem uma guirlanda mais esteticamente agradável. Dessa forma, tá vendo? Primeiro momento, ela vai parecer que não tá muito com um formato muito legal. Depois, quando você vai acrescentando mais cipó, ela vai ficando mais circular, mais bonita, mais organizada. Que é isso aqui? Pregador. Então, você vai conseguindo deixar ela mais organizada com o tempo. Às vezes, se você pegar um cipó muito longo, é interessante você partir esse cipó ao meio e fazer um pouco de cada vez. Porque para você passar por dentro um cipó muito longo dá bastante trabalho. Inclusive, você pode tomar umas chicotadas ainda na cara. Então, parte seu cipó ao meio e vai continuando, tá bom? Bom, eu vou pegar um outro pedaço de cipó pra gente continuar nessa aqui mesmo. Pra eu mostrar pra vocês como que eu continuo a partir daqui. Vamos ver um pedaço aqui. Vamos pegar um pedacinho curto, ó. Esse aqui. Já tem suas voltinhas. Vamos pegar a ponta mais fina dele, que vai ser mais fácil da gente agrupar aqui dentro, ó. E aí você vai escolher um lugar que tenha um vão entre elas e vai enfiar aqui dentro o cipó, ó. Dessa forma. E aí vai continuar o desenho como eu tinha falado com a outra, ó, passando por dentro. E acompanhando as outras. Tente não fazer isso com uma roupa muito nova também. Faz com uma roupa bem de casa, porque esgarra na roupa, arranha, puxa fio. Então, pode acabar estragando sua roupa, ó. Tá vendo? Ela vai formando esse desenho, que eu acho que é o mais bonito da guirlanda de cipó. Solta o vídeo. E aqui a gente vai puxando e vai continuando, ó. E você que é o administrador aqui da coisa. Se você achar que tá boa já só com essa quantidade, tá ótimo. Se você achar que ainda que ainda tá pouco, então você acrescenta mais cipó. E assim por diante, tá? Você pode, inclusive, fazer para iniciar... Solta, filha. Para iniciar a guirlanda, você pode fazer como se fosse um gabarito numa madeira, com alguns pregos, para você ter uma ideia, sempre de ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Principalmente se você for produzir para fazer guirlandas iguais. Então, é mais interessante que você tenha um gabarito para você poder ter os tamanhos parecidos de guirlanda. Vamos lá. Vai acabar pegando em você, vai te machucar. E vai, tá vendo? Entrelaçando para ficar todo mundo fazendo esse movimento espiralado que dá bastante charme pra guirlanda. Aqui. Ela tá doidinha pra pegar. Olha só. Aqui, tá vendo? Ó, tem uns pelinhos. Se não for da mesma espécie, retira eles, tá? Porque esse aqui depois pode
deixar fungo e aí com o tempo a guirlanda pode ir ficando, soltando o pozinho também. Então, agora se for da mesma espécie, tudo dá mais graça. Ponta sobrando, a gente escolhe um local onde der pra gente colocar dentro. Se der, às vezes não dá pra apertar nesse, a gente aperta no próximo. E vai fazendo assim. E todos esses desenhos que o próprio cipó tem, meio tortinho, isso que dá mais graça ainda pra guirlanda, porque vai mostrar que ela é bem natural. Que ela tem essa naturalidade mesmo, não segue uma coisa uniforme, tem sua diferença. Essa aqui eu vou acrescentar mais um cipó pra ficar mais bonita e a gente já volta pra mostrar o resultado. Bom, vale a pena ressaltar o seguinte, eu tô aqui terminando, coloquei a última parte do cipó, pra mim essa quantidade já tá suficiente. Vai dar firmeza, principalmente depois de seco ele vai ficar mais firme ainda, porque ele ainda tá um pouco verde, então ele vai secar um pouco mais. E aí vai ficar mais firme, mais duro. E depois vai ser quase que impossível de desenrolar, porque o galho seco ele vai acabar quebrando. Então aqui, ó, eu queria ressaltar o seguinte, que às vezes você pensa que ele vai se enrolar naturalmente quando você começar a puxar, mas não é assim, você tem que forçar para ele entrar no lugar. Aqui, por exemplo, eu tenho uma ponta que eu queria que ela entrasse aqui dentro das outras para eu poder finalizar. Então, você tem que forçar a entrada. Então, às vezes, para você chegar nesse movimento que ela tem de entrelace, você precisa forçar para que ela chegue lá. Algumas pontas, assim como essa que tá bem feinha, você pode vir com um serrotinho ou com um alicate de corte e retirar. E ajeitando as pontas que vão ficar soltas. Agora, lugares assim, ó, é bem interessante deixar. Aqui tem uma ponta que eu não vou ter como empurrar ela, senão não vai ficar firme. Eu venho aqui, retiro ela também. E assim por diante, onde eu precisar arrematar, eu arremato depois. Esse, eu vou tentar entrar aqui, ó, eu quero que ele fique firme. Então, você faz um pouquinho de força. Assim. Não é muito pouco, não é assim um serviço que você faz com facilidade. Ele é um pouquinho chatinho de fazer, então você acaba tendo que usar a mesma força para poder colocar. E aqui, já travei minha ponta, eu só vou retirar o excesso depois. E na hora de guardar, você guarda ela de maneira que ela fique arredondada. Não deixe ela, de repente, já verde, pendurada num prego, porque ela pode acabar pesando e deformando. Então, tente deixar ela de uma maneira que ela vá ficar nesse formato redondo, tá bom? E esse que é o resultado. E assim ficou a nossa guirlanda, dessa maneira. Se você quiser acrescentar mais, você pode acrescentar. Se quiser deixar com menos, também pode deixar com menos. Fica bem ao seu critério. Também tem que ver a utilidade, o que você vai fazer com ela depois. Porque dependendo, você precisa deixar ela mais reforçada ou menos grossa, vamos dizer assim, né? Fica realmente seu critério, por causa de trabalhando com material maleável e forte, a gente tem condição de fazer a nossa maneira também, tá bom? Queria agradecer muito vocês assistirem o vídeo, curta, compartilhe, agradeço muito e se você gostou, deixa um comentário aí contando pra gente o que você achou do vídeo, tá bom? Grande beijo e tchau, tchau!